Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinícius Braga, estou gravando esse vídeo agora em outubro de 2016. Vamos para a terceira aula, falando sobre programação multicamadas com Object Pascal. Queria agradecer aqui a Embarcadeiro pelo Delphi Berlim e deixar aqui os contatos para comercialização, departamento de vendas, através do 55 11 5643 1333, site embarcadeiro.com/br how to buy. Com a nossa agenda, nós já falamos sobre programação multicamadas, introdução, agora falamos também sobre camada de dados, conceitos básicos sobre interface, repositórios e persistência. Nessa aula nós vamos falar sobre cadastros e controladores. Visualmente a gente está exatamente nessa faixa das camadas, né? A gente tem a camada de cadastro, a gente falou anteriormente sobre persistência, repositório de persistência, e agora nós temos camada de cadastro e controladores. Falar sobre os cadastros, eles fazem essa parte de regra de negócio simples. Bom, os cadastros, eles possuem um objeto de persistência que dá suporte para a gravação e leitura dos dados da aplicação. É exatamente a camada de persistência que a gente atrela a um repositório, que é uma interface, e que ele é passado para o cadastro por parâmetro na criação. A gente vai ver isso aí no código daqui a pouco. Esse cadastro ele tem como responsabilidade realizar todas as críticas de negócio inerentes a um determinado tipo de dado que é manipulado pela aplicação. Por exemplo, a gente tem um cliente e não é possível inserir dois clientes que contenham o mesmo número de documento e o mesmo nome. Isso aí é a chave do cliente. Então ele vai fazer todas as críticas relacionadas se o nome do cliente pode ter uma determinada quantidade de caracteres, se for maior, ele questiona. Então toda a parte de regra de negócio relacionada ao cliente vai estar exatamente no cadastro de cliente. Vamos ver como é que está isso aí no código. Eu vou mostrar agora de tipo cliente, né? Aqui está a classe de tipo cliente. Depois a gente vai ver também a classe de cliente. Vou colocar aqui cadastro de cliente. A gente vai ver esses dois. E como é que funciona. Ele herda da classe de cadastro base. E a gente tem aqui um que chama de tipo cliente, que é exatamente um repositório do tipo cliente. Ele é alguma classe que implementa essa interface que tem como objetivo persistir os dados do cliente, ou nesse caso aí do tipo de cliente, né? Então ele vai ter alguém que está atrelado a ele através dessa variável aqui, que implementa essa interface e que a responsabilidade é unicamente persistir. Em que vai persistir, se é num banco de dados, se é no arquivo, se é em qualquer outro tipo de modelo de persistência. Quem vai implementar isso é uma classe que tem os métodos e propriedades relacionados nesse repositório aqui nessa interface. Aqui tem os métodos alterar, excluir, inserir, procurar item, procurar itens, fazer validações de regras, create, que recebe como parâmetro aqui o repositório.
E aqui a gente tem uma propriedade que é exatamente também esse próprio repositório, tá ligado ao campo. Então vamos caminhar aqui para ver, mostrar o restante do código. Na criação, eu vou simplesmente receber de outra camada mais externa, no caso da fachada, um repositório que eu vou estar guardando nele quem vai persistir. Vou estar passando para cá. Quando a gente destrói essa classe, né, quando a gente vai liberar ela da memória, então a gente simplesmente aterra esse objeto daí. Na alteração, no método do alterar, então o que vai acontecer? Ele vai verificar se existe algum item já cadastrado. Né? Qual é esse item? Ele está vindo no método dessa classe mesmo. Se tiver algum questionamento para fazer, ele vai fazer alguma crítica de negócio aqui relacionada. Não deve ter, mas ele está usando o método da própria classe para procurar item. Se esse item a gente está querendo alterar, se esse item não existir, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, ele vai levantar essa exceção que vai ser tratada em outra área do sistema, mas é bem claro o que foi que aconteceu. A gente deixa claro o que aconteceu. Em vez de estar devolvendo um número, uma string, que o teu sistema vai mapear, não. Você vai devolver uma exceção que significa exatamente, no caso aqui, tipo cliente não cadastrado, então ele não pode alterar. Ele vai levantar essa exceção e vai passar para outra camada resolver esse problema aqui. Se não tiver esse problema, então quer dizer, ele achou um item cadastrado, então ele vai fazer essas validações de regra para saber se o que a gente está querendo alterar passa nessas validações de regra. Se passar, se fizer tudo certo, ele não levantar nenhuma exceção por lá, o que ele vai fazer? Ele vai chegar no repositório e vai usar o método alterar do repositório. Quer dizer, eu estou dizendo que eu já fiz todas as críticas de negócio e que a camada de persistência deve alterar esse item. E aí ele passa o problema para outra camada. Mesma coisa acontece aqui no método excluir. Se eu não tenho item cadastrado, então não vou poder excluir. Faço as validações de regra e mando excluir. O método inserir, ele é um pouquinho diferente. Eu vou fazer aqui, primeiro, uma pesquisa dizendo que eu tenho que pesquisar essa propriedade aqui da classe tipo cliente. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai criar aqui um tipo de busca, né, passando essa minha classe para ele como parâmetro. Quer dizer, eu vou fazer uma busca, eu vou criar um parâmetro de busca para essa classe aqui, para esse tipo de classe. Eu vou dizer aqui que eu vou passar o método, o que é que eu vou estar fazendo, quais são as propriedades que eu vou estar fazendo a busca, ou que eu vou estar fazendo os questionamentos. Nesse caso aqui, o que ele vai passar? Simplesmente a descrição. Se eu quisesse que se fosse uma chave composta, eu colocaria aqui um outro nome de propriedade. Então o que é que eu faço? Aí eu crio o tipo que vai ser passado eu instancio um objeto de lista desse próprio tipo, porque na hora que eu for mandar procurar esses itens, eu tenho que passar uma lista esperando uma resposta de itens para cá. Então eu instancio essa lista e mando ele procurar, passando o meu parâmetro, passando
esse parâmetro daqui é o que? É o meu item que eu recebi aqui. Então eu vou passar ele como parâmetro, vou passar a minha lista para ter algumas respostas ou nenhuma aqui, e vou passar o meu critério de busca, quais são os campos desse item aqui, né, desse objeto aqui instanciado que eu recebi por parâmetro, que devem ser pesquisados, né, quais são os dados que devem ser pesquisados. Então, se ele procurar e de acordo com essa busca aqui, retornar algum resultado, então ele vai dizer que esse tipo de cliente aqui já está cadastrado, então eu não posso cadastrar. E aí eu libero a lista e libero o critério de busca, né, de pesquisa. E aí ele vai tratar essa exceção em outra parte lá do sistema qualquer. Então, a partir daqui, o que é que eu faço? Se passou, se não levantou nenhuma exceção, é porque ele pode cadastrar. O que é que ele vai fazer? Ele vai pedir um próximo ID a quem? Ao repositório. Então, ele vai fazer uma pesquisa lá na base de dados e vai trazer para mim o próximo ID. Eu coloco ele aqui para associar, para informar, recupero esse ID, faço as validações de regra para saber se ele passou todas as informações e mando a persistência inserir. O problema da crítica de negócio relacionada à inserção já foi todo resolvido aqui nessa área. Procurar item, ele não faz nenhum questionamento, simplesmente ele passa o critério e manda ele procurar e devolve um resultado também, da mesma forma. E procurar itens também. Ele só vai fazer questionamentos no tempo de programação, né? Isso aqui, a relevância é que o programador que está mandando esse critério, ele tem que mandar um critério, ele não pode deixar de mandar nada aqui. Né? Esse questionamento vai estar sendo feito aqui no momento da programação. E aqui ele vai simplesmente também procurar itens e devolver esses dados aqui. Fazer validações de regra. Isso aqui está onde? Está. Quando eu vou incluir ou alterar ou excluir qualquer tipo de cliente, então eu vou fazer essas validações de regra. Essas validações são exatamente dizendo o seguinte, que esse tipo cliente, o ID dele não pode ser nulo. Eu tenho que mandar algum ID para ele. E se eu estou alterando algum tipo de cliente, ele tem que me mandar o ID. Se ele não mandar o ID, ele vai levantar esta exceção aqui, dizendo que o tipo de cliente ID inválido. Isso aqui vai ser tratado em alguma área do sistema. Mesma forma a descrição. A minha descrição ela não pode ser nula. Então é obrigatório você passar uma descrição. Se for nula, levanta a descrição inválida. Se for ultrapassar o tamanho de 100, que é o tamanho do critério que a gente colocou lá no banco de dados, também ele vai informar que esse tipo de cliente aqui, descrição, ela tem um tamanho inválido. Né? Quer dizer, você não deve economizar de forma alguma nessas descrições. Isso aqui vai ter que ficar bem claro, né? Quer dizer, que o tipo de cliente, a descrição dele tem um tamanho inválido. O programador sabe exatamente aquilo que ele está tratando. Da mesma forma, a gente tem aqui no cadastro de clientes, né? Ali a gente estava falando de tipo cliente. A gente tem os mesmos métodos. Eu estou recebendo aqui um repositório relacionado a cliente, que são os métodos, né? Da mesma forma, eu recebo ele por parâmetro no create. E eu tenho uma propriedade aqui que pega esse campo e que trabalha com esse campo, né? Então, da mesma forma que acontece isso aqui, a gente tem a mesma crítica, que no caso alterar
mesma sequência, né, e mandando isso para o repositório de cliente alterar depois que faz essas validações de regra, se existe um item, se não existe cliente não cadastrado, para excluir a mesma coisa, né? E aqui para inserir um pouquinho diferente. Eu deixei aqui também um outro questionamento para fazer junto com vocês. Quer dizer, eu posso também não ter um cliente, eu não posso ter um cliente, mesmo que ele tenha nomes diferentes, eu não posso ter um cliente que tenha o mesmo número do documento. Então, eu vou verificar aqui se eu tenho essa exceção já criada, ou esse tipo de exceção já criado lá, acredito que eu não tenho, quer dizer, eu vou colocar uma exceção. Cliente, número do documento já cadastrado. Eu vou fazer essa daí. Chegar aqui nas exceções, deixa eu ver se tem isso aqui. Cliente, número do documento inválido, não. Vou botar aqui uma. Criar uma. Cliente, número do documento já cadastrado. Nova classe. Vou botar aqui. Pegar. E vou pegar essa mensagem aqui. Número do documento já cadastrado. Pronto. Aqui a gente criou uma nova exceção. Eu vou compilar aqui, compilar tudo para essa exceção já vai estar sendo vista lá também no cadastro. Então aqui já vou dizer aqui que essa exceção vai ser número do documento, exceção cliente, desculpa, número do documento já cadastrado. Vai ser essa exceção que vai ser levantada por lá. Então, vamos lá. Vou deixar aqui. O que é que ele vai fazer? Ele vai pesquisar vai inicializar o search option, vai informar quais são os campos que devem ser verificados dentro da propriedade para comparar lá com um banco de dados, vai criar a lista de resposta, que é uma lista de clientes, vai procurar esses itens. Se acontecer de ele trazer algum resultado aqui dentro da busca dos questionamentos que ele está fazendo, ele vai levantar essa exceção aqui. E aí depois ele libera, se passar ele vai pegar um novo ID para o cliente, vai fazer as validações de regra relacionadas e vai mandar inserir o cliente. Bom, aqui estão as validações de regra, são aquelas validações. O cliente tem que ter um ID, ele tem que ter um tipo de cliente ID também, tem que ter um nome cadastrado, o tamanho do nome não pode passar de 100, o número do documento não pode ser nulo, o número do documento não pode ser maior do que 50 e ele não pode ter uma data e hora de cadastro nula, ele tem que ter uma data e hora que seja válida. Então, aqui completa todas as críticas de negócio para o cliente. Então
agora eu posso voltar, vamos voltar lá para a apresentação e vamos ver agora essa parte de controladores, né? Nos controladores, eles são as regras de negócio compostas. Os controladores, eles possuem objetos de cadastro que lhe dão suporte às regras específicas de cada classe de dados. Quer dizer, se eu tenho uma classe que ela tem agregações, então quando a gente for fazer os questionamentos para os métodos de inclusão, exclusão, alteração, tudo isso vai ficar dentro de um controlador. As agregações vão ser, todas essas críticas vão ser inicializadas através de um controlador. Ele tem como responsabilidade realizar as críticas de negócios inerentes a um determinado dado que tem relacionamentos com o outro. Quer dizer, não é possível inserir um cliente sem definir seu tipo de cliente. Então, ou se esse tipo não está cadastrado. Então a gente vai dar uma olhadinha aí no controlador cliente. Vamos lá para o código. Controlador cliente está aqui. Como é que funciona esse controlador cliente? A gente tem aqui nele as exceções, a gente pode levantar. A gente tem os cadastros que ele pode usar, que são as regras de negócio relacionadas a cada tipo. E a gente tem a própria classe de dados, né, que é o que vai estar sendo movimentado, que vai estar sendo manipulado dentro do controlador. Aqui a gente tem os mesmos métodos, a gente vai trabalhando em inserir, excluir, alterar, procurar itens, mas os mais usados, a gente vai ver isso aqui quando for trabalhar a fachada. A diferença aqui no Create é que eu vou passar os cadastros, todos os cadastros que eu vou trabalhar relacionados às agregações da classe principal. No caso, se a gente tem aqui um cadastro de cliente e eu tenho agregado a um cliente, eu tenho um tipo de cliente, então eu vou passar também para ele o cadastro tipo de cliente. Vamos dar uma olhada aqui nos métodos para ver como é que funciona. No cadastro, lá nos cadastros, como a gente estava vendo, aqui no cliente, quando a gente finaliza essa implementação, a gente deixa esse problema resolvido, esse problema de regra de negócio e persistência completamente resolvido. Então, o meu sistema, ele pode, ou parte do meu sistema pode usar esse código, outra parte do sistema também pode utilizar esse código da mesma forma. Quer dizer, eu tenho uma regra de negócio para cliente, toda ela implementada e toda ela em Object-Pascal puro, independente de tecnologia. Então o reuso desse cadastro, ele pode ser grande, pode ser usado por várias partes do teu sistema, inclusive pode ser utilizado por outros sistemas, né? Dependendo até da arquitetura que você vai usar, da arquitetura de sistema, né? Como multi-tiers, né? Como é que ele vai estar dividido. Você pode até distribuir vários objetos que vão trabalhar somente com aquela parte de sistema e vários sistemas estarem usando esses objetos, né? Então, quando você termina uma regra de negócio, você vai estar estabelecendo, você vai estar separando o teu sistema todo em regras de negócio. Aqui nos controladores, a gente vai estar o quê? Unindo essas regras de negócio numa regra de negócio maior, mais complexa. Aqui nesse caso ele vai trabalhar com 2 cadastros. Pode ser que existam classes que trabalhem com muito mais de 2 cadastros, né? Mas, por exemplo, para inserir um cliente, se tivesse endereço aí, eu teria que verificar toda a parte de endereço do cliente e a gente teria um cadastro de endereço também para fazer as regras de negócio específicas de endereço, né? No caso aqui a gente só tem
tipo de cliente. Então, o que é que eu vou verificar? Quando eu for inserir esse cliente, o que é que eu tenho que verificar? Eu recebo esse cliente, aqui a gente está trafegando o que? Dado base, por quê? Para que esse impacto entre as camadas não exista uma dependência, caso seja desnecessária, e está utilizando classes que numa mudança entre sistemas vai impactar, né? A gente só trafega entre os parâmetros, dado base, que é o dado mais básico que existe. Aqui a gente transforma ele para uma variável local, verifico se esse tipo de cliente já existe, né? Por quê? Porque eu estou querendo inserir um cliente, mas eu só posso inserir um cliente se esse tipo de cliente aqui existir. Então vamos lá, como é que é? Aqui eu estou no método vendo se esse tipo de cliente existe, então eu estou criando um tipo de cliente, vou recuperar essa informação do tipo de cliente aqui, quer dizer, a minha chave do tipo de cliente, e vou mandar o cadastro de tipo de cliente procurar esse item. Se não existir, eu vou dizer tipo de cliente não cadastrado, levanto a exceção, e ela vai ser tratada em algum lugar específico lá do sistema. Se não, a gente vai voltar, ele vai voltar lá para inserir, está aqui, ele vai voltar para inserir, vai simplesmente pedir para o cadastro de cliente inserir. E lá no cadastro de cliente ele vai fazer as regras de negócio relacionadas à inserção. Se tiver alguma crítica que não seja atendida, vai ser questionada aqui dentro do cadastro de cliente, né? Então, toda essa parte de regra de negócio, ela fica completamente separada e assim você consegue trabalhar as agregações em uma camada, em uma determinada camada, que são aqui os controladores, e você passa para resolver problemas específicos de cada tipo específico do teu sistema para uma outra camada para que ela resolva. Resolvendo, então ele vai passar para uma outra camada para ele tratar da persistência. E assim por diante, né? Então, agora aqui a gente já verificou como funciona essa parte de regra de negócio separando o seu sistema. Tem vantagens, grandes vantagens de reuso de código, de coesão, né? Você sabe exatamente onde cada problema está sendo resolvido, você vai dividindo o teu sistema. Tem também um impacto sobre as novas tecnologias, como isso aí é Object Pascal puro, no teu sistema as alterações vão ficar só nas partes que exigem esse tipo de coisa, né? Então você está separando o teu sistema e modularizando ele de uma forma que vai facilitar muito tanto o crescimento do teu sistema como a reutilização do código do teu sistema e a manutenção desse código, né? Vou voltar aqui para a apresentação. E a gente, na próxima aula, a gente vai ver a camada de conectividade, provavelmente também a parte de fachada. Eu fico por aqui, agradeço a todos vocês e fiquem com Deus. Um forte abraço.